Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, Rudi Cascais, Marden Lopes, Michael Rios. Boa tarde, ouvintes, internautas e telespectadores. A notícia realmente não é nada agradável, né? E só retificando aí, o hospital regional que eles vão abrir é o de Sertão Central, né? De Xaramubim. Ok. Realmente, quando eu vi essa atitude do governador, eu sabia que isso não iria acabar bem. Eu não sei nem se eu falei, se nós tocamos nesse assunto, mas eu acho que foi numa leitura que eu fiz. E esse é o dinheiro, é a história da história do depósito, né? Depósito em juízo. Então, o depósito em juízo é um dinheiro que ninguém pode... mesmo que alguém não vá pegar, mas você não pode mexer. Aquilo ali é imexível, como diz aí o Ricardo Magri, dizia. E está aí a coisa dando as consequências do ato. E, engraçado, o governador também, né, para aminorar essa expectativa, né, de um desequilíbrio das contas do Estado, o governo do Estado do Ceará, o Estado do Ceará, a fazenda do Estado do Ceará, que tem à frente o Mauro Filho, ele está com a estabilidade, ele está com o equilíbrio das suas contas. Enquanto vários estados, entre eles São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, estão numa situação deprimente, numa situação de desespero, desesperadora. E o Ceará com as contas em dias. Então, o que é que está sendo, né, aquela história que o ministro Luiz Barroso, ele mandou suspender por 2 meses, né, a história daquela discussão sobre o juro simples e juro composto, né, das dívidas do Estado. Exatamente com essa mudança, o governo federal iria perder em torno de 350 a 400 bilhões se passasse realmente de juros compostos para juros simples. E, diante dessa possibilidade, o secretário Mauro Filho viu aí uma brecha para fazer o empréstimo ponte de 1 bilhão e alguns milhões. Agora ele vai ter um uso para esse dinheiro. Ele não estava devendo, agora vai ficar. Agora vai ficar. Então, só para, né, se a gente conseguir acessar esse empréstimo, talvez vá corrigir essa falha do governo, né, que fez esse abocanhamento desse dinheiro do judiciário, que era, de certa forma, temerário. A gente tinha dúvida, né, não tinha nada decidido, e está aí o Supremo decidiu que é para devolver. Então, se o Ceará conseguir fazer o empréstimo de 1 bilhão, eu acho que é de 1 bilhão e 400 milhões, ele vai pagar e ainda sobra para pagar o 13º dos funcionários públicos, para tranquilizar um pouco, porque isso deixa todo mundo, né, correndo risco até de paralisar, né, alguma atividade prioritária no governo. No caso dos servidores do 13º, a parcela será paga dia 18 de junho. O Ceará é o primeiro estado brasileiro a pagar o benefício desse ano. O pagamento vai ser efetuado. Iria ser, né? Vamos chamar iria ser. Iria ser feito numa única data, 18 de junho, e representaria um desembolso de 280 milhões aos cofres públicos. Né? O Estado tem 138 mil servidores, 65 mil ativos, 56 mil servidores inativos e 17 mil pensionistas. Nessa última semana, o Estado de São Paulo publicou uma matéria afirmando que 1,5 milhão de servidores estaduais por todo o Brasil estão com salários atrasados. Estavam até a semana passada. 1 milhão... 1,5 milhão de servidores estaduais. Porque tem vários estados fazendo até... tem estado parcelando, né? Parcelamento. Crediário de... Agora, doutor, de servidores. até uma discussão que foi pouco propagada na imprensa em relação a essa medida. É uma medida tão drástica, tão séria, que o STF, ele jogou a bola novamente devolveu para os políticos. Essa história de juros simples e juro composto.
Isso pode trazer um efeito em cascata que pode comprometer todo o sistema financeiro brasileiro. A economia brasileira como um todo, isso não existe. É uma discussão que foi pouco explorada. Né? Mas isso aí, eu acho que não tem o menor sentido, porque na hora que isso for possível na esfera pública, quem está na esfera privada vai dizer assim, por que o cidadão comum não tem acesso? Não, então, não entra mais $1 de investimento no Brasil. Não tem perigo. Eu acho que isso aí foi extremamente grave. Agora, o que precisa ser feito, justiça também seja feita, porque a situação dos estados é desesperadora, principalmente Sul e Sudeste, eles estão numa situação crítica. Se for preciso eles pagarem esses empréstimos, né, que vai ser com juros compostos, não tenho nenhuma dúvida, o que pode fazer é escalonar. Agora, exigir dos governos uma mudança, uma postura exatamente de responsabilidade fiscal, que eles não estão tendo. A verdade é essa, eles estão gastando mais do que arrecadam e a conta vem depois. Isso há muitas décadas. Isso há muitas décadas. E olha que quando eles fizeram aquele saneamento dos bancos estaduais, o governo federal já pegou uma rebordosa grande, porque isso foi feito exatamente na época do BEC, na época do Banespa, os bancos estaduais. E o governo federal fez a primeira, né, a adequação, mas não exigiu, né? Talvez na época da lei da responsabilidade fiscal também, foi exatamente para tentar colocar o trem nos trilhos, né? E eles começaram a relaxar, a fazer pedaladas, que aí é onde está o erro. A história da pedalada, o erro não é só a pedalada, porque desequilibra todo o sistema econômico, financeiro dos estados e do governo federal. Está aí o Brasil como é que está, e olha os estados como é que estão. Então, tudo isso é decorrente daquela história de você não ir lá para dentro do governo, rapaz, eu vou reduzir meus custos. Porque se eu não reduzir meus custos, alguém vai ter que pagar a conta. Ou é o povo com mais impostos, ou fica devendo, ou fazendo escalonamento, ou fazendo parcelamento de salários, o que vai ser também desastroso para todos. Muito bem. Essa situação do governo do estado do Ceará, como bem disse o doutor Bastos, é uma situação geral no Brasil de hoje. E a gente tinha uma pauta que a gente começava com assuntos locais, mas já que a gente está entrando nessa situação, doutor Bastos, da situação da crise nacional que passa o Brasil, nós temos que falar logo então da situação que ontem se agravou com aquelas denúncias do Rodrigo Janot, né, pedindo a inclusão de algumas pessoas dentro do processo principal da Lava Jato, né, pedindo a inclusão, me parece que tinham 29 pessoas, né, São e ele 30. pediu agora mais 20, eram 39, seriam mais agora 20 e poucas pessoas, dentre elas Lula, dentre elas alguns ex-ministros, Eunice Guerra, né? Helenice Guerra, Edinho Silva, o Aloysio Mercadante, o assessor mais próximo da presidente Dilma. Gílio Azevedo. Como é que está essa situação? Como é que o senhor vê mais esse capítulo da Lava Jato? E ainda pede a investigação dos atos da presidente Dilma de nomeação do Lula para ministro da Casa Civil. Né? Exatamente. E o Lula foi pego na mesma situação, né, que foi preso o Delcídio, né, por tentar intervir obstruir. A diferença é que o Lula não se deixou gravar, né? Já o Delcídio. Eu não sei, rapaz, se não aparece daqui a alguns dias uma gravação. A situação, ela começa a se afunilar. O problema é esse. Nós estamos precisando, a sociedade está exigindo assim uma espécie de uma resposta mais rápida, porque não tem mais tempo para a gente ficar protelando, empurrando com a barriga. Até quando? Isso precisa decidir. Tem culpa, não tem? Se tem culpa, pune. Se não tem, isenta, inocenta o cara, ou a pessoa. Eu acho que nós precisamos ter mais agilidade. E eu acho que dentro dessa visão da própria sociedade, o nosso Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, está começando a tomar suas ações. Ele vai dizer o seguinte: eu fiz a minha parte. Aí ele joga a bola para quem? Tiro Zavascki, que é exatamente o representante do Supremo Tribunal Federal. Porque ele não quer levar a responsabilidade de que não tomou as atitudes, que não fez. Aliás, ele está sendo até
segundo Lula, ingrato, né? Porque foi quem nomeou, foi exatamente... Foi Lula, não, foi Dilma, né? Que Foi nomeou. Dilma. Pois é, mas de certa forma é do grupo. As duas vezes. Mas né? acho que nesse clima... Não, eu estou brincando, claro, né? Não teria nada a ver uma coisa com outra, porque depois que a pessoa entra lá dentro, não tem nenhum compromisso. Pois não, mano? Há quem diga que nesse clima de fim de festa do governo do PT, ele não quer ficar para a história como procurador que protegeu... Ou que engavetou. Exatamente. Pronto, ele não Então, quer ser outro engavetador. Como ele imagina, como todos imaginam, que o governo vai de fato cair, ele aproveita para se isentar de qualquer responsabilidade de omissão. Né? É o golpe de misericórdia chamado. Agora, precisa que isso seja resolvido. Não tem mais sentido o país paralisado totalmente, economicamente, está tudo parado. O Brasil está num estado de letargia total. Está dormindo em berço esplêndido aí por uma razão que, né, da justiça, tudo bem, mas precisa acordar. Então, Rodrigo Janot já deu seu pontapé. Se o Supremo fizer as suas ações, eu acredito que a gente vá rapidamente, espero que seja, resolvido esse problema. Agora, está mexendo aí com toda a cúpula, né, dos gestores hoje que administram o país, né, presidente, ministros, ex-presidente, e isso, logicamente, que vai ter as suas repercussões, né, repercussões políticas, repercussões partidárias, repercussões econômicas, repercussões em toda a esfera do cenário nacional. Agora, o Rodrigo Janot, ele consegue prender todo mundo, né? Até ameaçou Lula, teve aquela prisão, aquela condução coercitiva, né? Que ele Lula aprovou. Né? Agora, com Cunha, ele não consegue de jeito nenhum, né, rapaz? O que é que o homem tem que o Lula não tem? Será que é a barba? Era, né? Era a barba, né? O problema do Cunha é um problema sério. O Cunha hoje é o homem mais poderoso do Brasil, por incrível que pareça. Todas essas coisas que estão sendo descobertas dele, né, ninguém consegue fazer uma atitude. E outra, né, qual é a posição dele? É presidente de um dos poderes. Poder legislativo, de um dos, né? Porque tem dois, o Renan também é presidente de um dos... E os dois investigados pela Lava Jato. E os dois estão na mesma situação. Agora, precisa, né, eu acredito que o que é que está acontecendo? Como nós estamos evoluindo no processo de impeachment, e esse processo deverá terminar até o dia 11, 12 de maio, acredito que 11 de maio seria a votação final no plenário, que precisa de maioria simples. A expectativa são 51 votos, segundo a Folha de São Paulo, já estão definidos, 20 são contras e tem 10 indecisos. Então, esse 51 pode ser acrescido de mais, né, entre 0 e 10. Pode os 10 pode-se chegar até já o que se precisa para os 54. Se conseguir 54, a situação da Dilma já ficaria praticamente irreversível. Aí, aquela coisa que você me perguntou, ela poderá renunciar e você justificando, né, se ela não renunciar e tiver o impeachment confirmado, ela vai perder todas as regalias de ex-presidente. Ela não pega mais a aposentadoria, ela perde a história da segurança também, o staff, a assessoria, ela perde tudo isto. Então ela está pensando seriamente, eu acredito, depois que você me falou, eu fui fazer as minhas investigações e parece que é verdade, ela está pensando, passando a admissibilidade, e ela percebendo a impossibilidade dela reverter. Agora só que ela tem que fazer isso antes do dia 11. Agora, ela tem que decidir... antes da admissibilidade. Pois é, então ela tem quantos dias? 7 dias. Mas ela perde todas as regalias, inclusive relacionadas ao primeiro mandato, porque ela concluiu o primeiro mandato. Porque ela perde os direitos políticos. Ela perde os direitos dela como ex-presidente, né?
ela foi flagrada, mesmo sendo no segundo mandato, ela teria sido punida. Então, como punição, ela perde o que ela tem de direito. Isso segundo os consultores que nós pesquisamos. E os assessores próximos a ela dizem isso, até porque seria também uma forma de, se é que a situação pode ficar um pouco mais conturbada, seria uma situação também de deixar, vamos dizer assim, o Temer numa situação um pouquinho, né? Numa saia justa, né? Ela teria renunciado com o discurso para que se tivesse novas eleições. Mas para que isso acontecesse, o Temer também teria que acompanhá-la na renúncia. E o Temer aqui para nós não deve... Ele já disse que é golpe. É golpe. ele já está dizendo que é golpe. É verdade, ele já deu entrevistas afirmando que novas eleições é golpe. Não, mas ela renunciar não seria golpe. Seria uma atitude pessoal dela. Então, a coisa realmente está chegando nos seus capítulos finais e é bom que chegue mesmo. Acho que o Brasil está precisando voltar a andar. O Brasil não tem condições. Né? As coisas a gente percebe que cada dia vai ficando mais complicado, mais difícil, né? A dúvida, a incerteza aumentando. E assim, infelizmente a gente sabe que com esse processo, finalizando do impeachment da presidente, a gente sabe que a gente corre o risco de ter outros, né? Então, assim, outros desdobramentos aí, o afastamento do Temer... Pois é, mas concluindo aí o meu raciocínio, como está faltando poucos dias, eu acho que o Supremo está esperando a conclusão desse processo de impeachment. Concluir o processo, eu acredito que não tem mais o que fazer, não. A situação porque ele vai ser o segundo próximo, né? Ele vai ser o vice-presidente da República. Não, e a situação está tão sui generis que já se discute a possibilidade de intervenção do STF caso o Temer, virando presidente, caso ele se ausente do Brasil, já se discute a possibilidade do STF ter que decidir se o Cunha pode assumir ou não a presidência indevidamente. Aliás, seria um réu, né? Um réu na presidência. Já estão discutindo isso. Mas eu acho que, apesar de reconhecer a força, como disse o Rude aí, do Eduardo Cunha, eu acho que fazendo o que ele fez, ele já sai achando que fez, já cumpriu a missão dele. O papel, né? A missão dele seria esta. Eu acredito que ele vai sair, né, por imposição do próprio Supremo Tribunal, né, afastando do cargo que ocupa, que é de presidente, né, do Congresso Nacional, da Câmara Federal, mas sem perder o mandato. Ele vai ficar como... Aí quem vai ter direito a cassar o mandato dele é a própria Câmara, que é a responsável. Agora, difícil é conseguir quórum suficiente para derrubar o mandato do Cunha. É isso que eu não entendo. Alguns parlamentares estão aí atentos, sensíveis às vozes das ruas, né? Isso. Né? Para uns assuntos, para aquilo que lhe convém. Porque aquilo que não lhe convém, me parece que não existe... pressão das ruas. É a velha conveniência. É a velha conveniência, né? Então é aquela coisa, né? Eu não gosto de corrupto, mas se o corrupto for meu amigo, até que a gente pode aceitar. Será que é isso que eles pensam? Né? Porque o que a gente está vendo no Brasil é isso. Então todo mundo que foi para votar pelo impeachment da Dilma, disse pelo meu estado, pela minha cidade, pela minha mãe, minha avó, minha sogra. Pela minha tia. Então quer dizer, foi ouvindo o povo que aí se tira a Dilma. E não é ouvir, esse mesmo povo não quer a saída do Eduardo Cunha? Talvez até com mais E aí esses 513 deputados que estão lá, não estão atentos a essa solicitação, esse clamor? Então, é isso. A Dilma não me interessa manter. É corrupta, mas não me interessa manter. Por quê? Não é minha amiga, não faz o que eu preciso. Então, o Cunha, qual é a diferença do Cunha para a Dilma? Cometeu também crime? É réu? Por que é que não sai? Não, o problema é que a Dilma não é ré. Não, mas eu estou dizendo, ainda se pensando... A ironia do caso é esse, que estão derrubando uma presidente que não é ré. Pois é. Né? E o presidente da Câmara e o presidente do Senado são réus. São réus. Não confesso, mas são réus. São tratados como... E aí um detalhe que eu ia colocar aqui. Delcídio do Amaral, há quanto tempo a gente vê essas denúncias do Cunha? Tem mais de um ano, tem quase 2. Tem 25 anos, desde que ele ocupava a presidência da Telege. Segundo o Ciro. Então, o que acontece? O Delcídio do Amaral,
quando ele foi preso, já foi aquele furacão, porque a gente não tinha tanto conhecimento dos crimes praticados pelo Delcídio. E o Delcídio foi preso e aí já se mostrou toda a gravação do que ele tinha feito e tal, e já foi logo preso. E ontem, o Conselho de Ética do Senado aprovou a cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral. E já estão promovendo, já vão fazer a cassação dele. Pois é, aí eu lhe pergunto, isso aconteceu em outubro ou foi em novembro, sei lá, eu acho que foi outubro do ano passado, a prisão do Delcídio. Foi em novembro, no dia então, 14 de novembro, se eu não me engano, foi entre 14 e 20 de novembro eu estava na Europa. Então, vejam só, novembro. Ele e o da BTG, né, Pactual. Isso. O André Esteves. Então, vejam só, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, pouco menos de 7 meses. 7 meses. O cara já foi julgado pelo Conselho de Ética, já foi cassado no Conselho de Ética, vai ser no plenário. Vai ser no plenário. E o Cunha, doutor? Nem a votação da comissão conseguiu. Ele já caçou. É isso, é por isso. Ele tem um poder realmente que... Dentre essas e outras sabe. É que eu fico assim, eu sou uma pessoa que procura ser muito otimista, mas eu não consigo ser otimista numa situação dessa, onde um país que se diz sério tem na sua linha... sucessória uma figura dessa. Pois é, mas eu acredito que ele agora caia. Eu acho que não tem mais condições, porque isso que você está falando, a sociedade todinha está falando a mesma coisa, não é só você não. 83% da população brasileira está dizendo a mesma coisa. Então não tem porquê o Supremo não tomar uma medida. E tem que ser uma medida realmente extrema, já que o Congresso não consegue tomar. Então tem que ser uma intervenção do Supremo no Legislativo. Eu sou mais o juiz lá de Sergipe. É Sergipe, é? Ou é Alagoas? O que derrubou Sergipe? Lá de Lagartos. Se o STF fosse lá em Sergipe com esse juiz, eu acho que tomava alguma providência. Porque esse negócio de intervenção de um poder no outro, doutor, me preocupa muito. Porque eles não querem fazer essa intervenção. Não, mas aí quando tem uma razão jurídica... Precisa, tem que Mas já não tem. Pois, não é isso que eu estou dizendo. Já tem. Pois é por isso que eles vão fazer. É demorado, porque as coisas no Supremo são mais demoradas mesmo. Janot para o Supremo. Será que o Janot no Supremo ia ter essa celeridade que ele tem? E vamos só fazer uma... E se fosse Joaquim Barbosa no Supremo, será que a coisa estaria diferente hoje? Rapaz, eu acho que... É possível? Eu acho que estaria mais acelerada. Eu acho que ele daria uma... Pois é, então eu acho que cada ministro tem o seu ritmo, né? Tem uns que são mais lentos, tem uns que são mais rápidos, tem uns que são mais ágeis. E eu acho que a coisa funciona assim. Mas tem toda a razão e a gente tem que... A gente não tem no perfil dos que estão lá, não tem nenhum perfil com do Barbosa, Joaquim, né? tem não. Todo mundo é mais... Né? Mais light, mais tranquilo, mais conservador. Eu indicaria o juiz lá de Lagarto para o STF, porque isso aí ele é rápido. Não, ele vai ser punido. Você está vendo, né? Tem instâncias superiores a eles, tem inclusive conselhos de juízes, o Conselho Nacional de Juízes, né? Associação dos Magistrados. Que querem a punição dele. É o Conselho Nacional de Justiça que faz que quer a punição dele. Porque ele na punição do WhatsApp, ele puniu milhões de brasileiros. Mas né? Você é a favor ou contra esse bloqueio na sua interpretação? Essa discussão também está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Agora, só que a gente entende o seguinte, doutor Bastos, o programa já disse que não tem como atender. Pois é. A justiça. Então, quer dizer, como é que você pune uma pessoa, por exemplo, tem um lá que está sendo julgado, investigado por crime de tráfico, mas eu aqui não estou. Então, como é que uma punição pode atingir o outro? Mas veja como acontece nos Estados Unidos. Aconteceu agora uma polêmica com a Apple. Né? A Apple não quis... e a Apple tem os dados do mas celular. ela gravados. No caso do WhatsApp, eles não têm. Mas a Apple tem os dados e ela se o FBI conseguiu. A CIA e o FBI conseguiram mas antes disso, desbloquear. Eles não fizeram. Antes disso, a Apple se recusou, alegando direito à liberdades individuais. Né? E essa discussão...
ela já estava, o governo federal, o governo americano, já estava encaminhando essa discussão para a Suprema Corte Americana. Quer dizer, lá um juiz de primeira instância ele não pode de maneira nenhuma determinar uma coisa dessa, uma quebra de sigilo, né, porque as liberdades individuais lá são levadas muito a sério. É porque fazem parte da... E olha que estavam investigando um suspeito de terrorismo. Não era de tráfico, era de terrorismo. É isso que eu acho. Bloqueio então do cara. E eu vi... Bloqueio do cidadão. Pois é, e eu vi a análise, mas não sabe quem é o cidadão, sei lá. Isso fato É difícil. O problema é aí esse. ele pega do outro, ele pega do vizinho, ele pega de todo mundo. Mas eu achei bacana, foi a analogia que fizeram, né, com esse bloqueio. Aí os caras citou o exemplo. É como se você tem um aeroporto, digamos aqui, Guarulhos, aí de repente começa a passar traficantes. Ao invés de você prender os traficantes, você, não, vamos fechar o aeroporto porque está passando traficante por lá. Tem lógico um negócio desse? Realmente perde sentido. Aí eu lhe pergunto, a gente está numa discussão aqui no estado do Ceará sobre o bloqueio de linhas telefônicas em presídios. E aí um juiz consegue o bloqueio de um WhatsApp, de um programa que atende 100 milhões de pessoas. E as operadoras não conseguem bloquear um sinal de celular numa cadeia. Aí é brincadeira. Então a gente pode levar a sério um país desse? É complicado. Muito complicado. Muito bem. Marden, falando ainda sobre política nacional, vamos dissecar logo os últimos assuntos? Nós tivemos aí uma declaração, o doutor Baixo, será que vai querer comentar isso? Declaração do ex-ministro, ex-governador, ex-deputado, ex-prefeito de Sobral, Cid Ferreira Gomes. Cid Ferreira Gomes. Cid Ferreira Gomes, mais uma vez, negou que tenha recebido 200 mil da Odebrecht em propinas. Ele foi citado aí no listão da Odebrecht. Esse listão está sendo investigado pelo STF. E usou palavras um tanto quanto exóticas, eu diria. Pesadas. Para se referir... Até agora ninguém tinha dito que essas palavras eram exóticas, Marden. Para se referir ao Teori Zavascki, também ao Moro e ao Janot. Vamos só falar do Janot e do Moro. Um ele chamou de picareta e o outro de ladrão. Só que na verdade ele disse, se eu recebi, pronto. O Moro é picareta, se eu recebi, o Janot é ladrão. Então ele condiciona o suposto ato de corrupção dele há também atos de corrupção do Moro e do Janot. Isso quer dizer que ninguém quer provar que ele seja, porque se provar está todo mundo comprometido. Então ele fez uma jogada inteligente. Né? Tecnicamente ele não acusou ninguém de nada, ele se defendeu. Né? Exatamente. Mas eu acho que ele poderia ter usado outras comparação com outras pessoas. Eu acho que ele... faltou na hora. Eu acho que porque ele fez isso aí no momento familiar, eu acho que ele estava num local assim. Foi lá no Beco do Cotovelo. Pois que não tinha nada a ver e tal. Uma homenagem feita a ele. Para você ver onde é que nós vivemos hoje, não tem nada hoje escondido, tudo é transparente. Não. O que você diz hoje, o que você fala hoje, amanhã ou daqui a 5 minutos ou a 1 segundo, o mundo todo já fica sabendo. Não, né? e ainda principalmente se você for uma pessoa importante, que ele talvez não se julgue, mas ele é uma pessoa muito importante. E considerando que tem uma turma aí da imprensa cearense que faz uma oposição ferrenha. Rapaz, lá em Sobral está um negócio seríssimo, viu? Porque a primeira vez que eu vi essa notícia foi a pessoa afirmando que ele tinha dito isso com os 3. E eu me espantei, né? Mas ele não fez não fez essa... A prévia do condicional, né? Inclusive, condicional, nessa entrevista aí foi feito, tem uma parte aí que ele passa o que ele tem hoje, né? Os seus imóveis, ele diz mais ou menos os bens que ele tem, né? E ele conta a história de uma fazenda dele que ele comprou e que o pai dele não gostou, o Cid. E ele comprei uma fazenda aqui, Ferreira Gomes. Comprei uma fazenda aqui, não sei o que, quilômetro 8 e tal. E meu pai não gostou nada disso, rapaz, porque negócio de fazenda é coisa para preguiçoso passar final de semana. Fazenda tem piscina, rapaz, agora não vai trabalhar mais. E ele disse que o pai dele, como diz aqui no Ceará, botou caatinga no negócio, né? E aí ele comprou a fazenda, rapaz, e foi para lá, mas a praga do pai dele pegou.
porque ele disse que não tem mais água para encher a piscina, roubaram a fazenda, levaram uma TV, carneiros. ele foi e disse assim, rapaz, quer saber qual a praga do papai pegou? Eu vou vender a fazenda. Aí vendeu a fazenda para não ter mais confusão. Né? Bom, o governador, ex-governador, é até pauta da gente perguntar aqui para o doutor o seguinte, com essa situação, hoje, presidente Dilma Rousseff no poder, o governo do Estado é do PT, Camilo Santana, e tem uma abertura grande com o governo federal. Se não está chegando as coisas que são prometidas, pelo menos a abertura existe. Mas não tem sido, na prática, o Estado do Ceará não tem sido tão aquinhoado quanto foi com promessas. Aí a gente tem refinaria, tem, né, uma série de transposição de São Francisco, que não foi completada. A Transnordestina. Então tem muita coisa que foi prometida e não foi cumprida. A pergunta que eu lhe faço é essa. Dentro desse contexto, a maior expressão da política no Estado, mesmo sem ter mandatos, os irmãos Ferreira Gomes, tem um bom relacionamento com a presidente Dilma Rousseff. E agora, com a saída dela, doutor Baixo, quem é que fica como o maior interlocutor do Estado do Ceará junto a um governo Temer? Quem é que ganha com isso? Quem são aqueles que perdem? Como é que o senhor vê essa situação? O Ceará fica mais empobrecido do que em representações políticas ou não? Normalmente, principalmente no Ceará, que tem divisões políticas bem asseveradas, e eu vou até aproveitar a frase do Ciro, que disse imediatamente, a partir da próxima semana, que nós vamos ser oposição, então a família Ferreira Gomes vai ser oposição ao governo federal, sem dúvida nenhuma. E, aliás, eles estão batendo bem, batendo muito no provável futuro presidente da República, né? Porque ele vai deixar de ser apenas eventual para ser durante 180 dias, pelo menos de acordo com a Constituição. Só que quem vai ficar no poder é o PMDB, né? O PMDB e mais os partidos que estão o apoiando. Quem são os partidos que estão o apoiando? É o PSDB, é o PSB, é o PP. Aliás, botar Democratas. Os 29 menos 5. Só tem 5 apoiando. Os principais, né? PSDB, Democrata, PSB, PP, PRB, PPS. Então, mas quem são as lideranças desses partidos? Eu acho que uma das figuras que vai ficar melhor na foto aqui no Ceará chama-se Eunício Oliveira. Pela ligação que ele tem com o Temer, apesar de quando você coloca lá na folha os senadores, ele ainda está como indeciso na votação. Para você ver como ele já devia ter dado um pulinho para o PSDB, né? Ficar em cima do muro. Mas nessa altura o PSDB todinho está do lado de lá, né? Está a favor do impeachment da presidenta Dilma. Então, Eunício Oliveira vai ficar muito bem na foto, vai ficar com prestígio muito grande. Deve ser o senador em janeiro, né? Sem dúvida nenhuma. O senador não, o presidente do Senado. Presidente do Senado. Aí tu imagina, presidente do Senado e do PMDB, ele vai ficar com uma situação muito boa aqui na região. Então, eu acho que é uma figura expoente. Uma outra pessoa que vai também ter um espaço é aqui de Itapajé. É o nosso amigo Danilo Forte. Danilo Forte tem uma grande amizade com o Michel Temer, por sinal, ele saiu para o PSB com a garantia. E quem deu a garantia? Michel Temer, o presidente. Pode ir, Danilo, que eu lhe garanto que ninguém vai tomar seu mandato. Porque tinha aquela possibilidade, ele né? Saiu para um partido ele que já existia para um partido fora existente, fora da janela, tinha a possibilidade dele ser. E quem garantiu isso a ele? Michel Temer. Então ele tem realmente uma amizade. E isso nos deu uma esperança para aquele nosso sonho aqui do nosso campus avançado da UFC. Do campus da UFC, não vamos chamar avançado não, porque vai ser campus da UFC. E eu acredito que com toda certeza, pela amizade que ele tem, pela abertura que ele tem e pela importância aqui para a nossa região, eu acho que o Danilo vai conseguir esse apoio para financiar, para conseguir as necessárias. Olha que coisa boa. Então, no sofrimento, no desespero, nós podemos ter abertura para a implantação do nosso
campus da UFC, graças exatamente a essa atitude do Danilo, a essa amizade, a esse relacionamento que ele tem com o Michel Temer. Se vocês viram, não sei se foi no sábado, sexta-feira, ele estava exatamente saindo. E eu conversei com ele logo depois, ele ligou para mim, e ele dizia, eu digo, rapaz, você estava lá com o presidente ouvindo? Ele disse, passei 1 hora, ele me chamou lá no Jaburu, no Palácio Jaburu, e tive lá com alguns colegas do PSB, passamos lá por mais de 1 hora. Então, ele tem um bom relacionamento e é outra pessoa que vai ter também um espaço, né, nesse novo governo, já que com a presidente atual, que está em processo de impeachment, né, que ainda continua presidente, ele não tinha mais uma abertura, ele tinha estava sem espaço, e nós aqui já tínhamos comentado, ele estava sem espaço no governo da presidente Dilma. Com o governo Temer, seria. O outro também que teria um espaço, dado o relacionamento e dado a força partidária, Tasso Gereissati, né? Que também vai ter uma importância significativa, principalmente na área econômica. E como o PMDB precisa muito do PSDB para fazer o governo, eu acredito que também vai ser outra figura. Então, seria principalmente essas 3 figuras que iriam ser, né, o trio que vai conduzir o processo político aqui no nosso estado. Essa é a minha visão. Pronto, inclusive falando de PSDB que me parece que agora, PSDB tem tomado decisões assim, um dia toma uma decisão, no dia seguinte muda, né? Haviam feito um documento, inclusive foi o Tasso quem redigiu, quem revisou tudo, e me parece que agora recuaram um pouco. Ontem parece que venceu a posição do Geraldo Alckmin, né, de participar de não com nomes, indicações de nomes. Mas já tem 2 nomes certos. Mas foi o que foi dito ontem, né, porque o que o PSDB parece que não aceita. Não tem quem tire o cerro do governo hoje, não. Mas aí é como disse ontem o Aécio Neves, né, vai ser uma indicação do presidente e não do partido, né? Me parece que o que está pegando mais é porque o PSDB não está aceitando que pessoas que são réus investigados na Lava Jato assumam ministérios. Né? Agora, e aí tem o Romero Jucá, tem uma série, eles não querem participar disso. E tem quem mais? Tem outro lá também, sim, o Henrique Eduardo Alves. Então, assim, eles não querem, eles disseram ontem isso. A princípio, o Alckmin teria sido vencido, e aí o partido indicaria nomes. Mas agora saiu esse negócio, não, nós não vamos indicar, se ele quiser colocar alguém é na cota pessoal dele. Agora, isso ainda não é decisão, porque no dia 3, eles fizeram uma reunião com todo o partido, a direção do partido fez e tomou a decisão. De qual? O PSDB. Não, mas ontem foi decidido Fizeram isso. outra reunião ontem foi decidido isso, a Aécio falou, a Alckmin falou, mas a decisão após uma reunião do diretório. Eles se reuniram, porque ontem não foi a entrega daquele documento ao Temer, foi ontem. E eles se reuniram e decidiram isso, porque eles ficaram, segundo a matéria que eu vi, eles estavam preocupados com a repercussão desse novo ministério ter pessoas que estão sendo investigadas. E eles não queriam o PSDB nessa conjuntura, participando, porque o PSDB defende que a Lava Jato prossiga, defende que a Lava Jato deva punir, deva prender e tal. Então eles não querem esse tipo de envolvimento. Eu não sei se vai ser possível. Eles vão dar o apoio e não vão entrar. Eu até acredito que seja uma boa política, mas deixa 2 lá dentro, que é o Bruno Araújo, aquele do voto 342, e o Serra, né? Eles 2 já estão dentro. Agora, está me preocupando um pouco, né, a posição que o Temer, o vice-presidente, está na composição do seu ministério. Primeiro, não reduzir. Em ele não reduzir já nos preocupa, porque ele começa a ferir talvez os principais pensamentos de quem quer mudar. Reduzir a máquina pública federal. Se ele não reduzir ministério, se ele não diminuir comissionados, vai só botar em vez de tirar um vestido, botar um paletó, porque o governo é o mesmo. E os comissionados não, pelo menos aqueles 25 mil, não vai reduzir muito, porque os partidos menores
aqueles de pouca expressão, mas que também estão apoiando o impeachment, eles vão ser aquinhoados com os cargos de segundo e terceiro escalão. Querendo espaço. Exatamente. Então, pois é, então eu acredito que isso vai ser ruim. Agora, olhando para o outro lado, se colocando na posição do Temer, que vai precisar dos votos de deputados para fazer uma agenda, né, mudancista do modelo que está sendo efetivado hoje, na economia, né, na área de impostos, arrecadação. Como é que ele vai fazer se ele não tiver esse povo, que é um centrão, cara? Quem está do lado, quem está apoiando o Temer, é o mesmo grupo que apoiava a Dilma. O que é que saiu? Saiu o PT e o PDT. E o PCdoB. Né? E o PCdoB, e entrou quem? Entrou o DEM, entrou o PSDB, porque o PMDB já estava lá, só fez mudar de lado. Então, e o PPS, vamos chamar assim. Saíram 3 e entraram 3. Então, o centrão é quem leva nas costas. O resto, esses 3 têm lá, sei lá, seus 100 e poucos votos, faz a diferença, mas quem ganha, né, os votos, a maioria dos votos é exatamente o baixo clero, que eles chamam, o centrão, ou qualquer nome que queiram dar. E parece que também, até quem já está emplacando ministro com o Temer, é a Igreja Universal, né? Parece que vão dar PRB. A ciência e tecnologia para um bispo da Universal. Do PRB, né? Que isso, é o Marcelo Pereira, bispo Marcelo licenciado Pereira, da Universal. Exatamente. Então, dizem até que agora vai implantar o criacionismo nas escolas, mas enfim, deve ser boato. Aí é brincadeira do Marden Lopes. Claro. É complicado. Bom, mas a política não muda, né? Agora, como é que se faz? Teria que fazer aquilo que se pensa, tira todo mundo e começa do zero. Mas como isso não é possível... A forma de fazer política parece que vai ser a mesma. Vai ser a mesma do toma lá da cá. Bom, e o PT agora se prepara para voltar para a oposição, para sua posição original, de onde nunca deveria ter saído. Oposição, né? de onde nunca deveria ter saído. Papel, e muita gente faz o melhor papel. E muita gente já fala em anulação dos atos. A Dilma agora vai raspar o tacho, né? Vai destinar verbas, emendas, o que ela puder fazer. Inclusive aumento de Bolsa Família, uma série de medidas, né? Que alguns chamam de populistas. Já tem muita gente dizendo que o eventual, né, o virtual presidente Michel Temer vai precisar anular alguns atos. Isso vai ser uma briga jurídica. Mas esse da Bolsa Família não tem o menor perigo. Fiquem tranquilos aí, vocês que têm Bolsa Família, que esse aí ele é imexível. Porque ele já ia fazer isso. O que a Dilma fez foi se antecipar, né? Mas já estava fazendo já o projeto, até porque é coisa pouca. Em relação a outras dívidas, isso aí economia, seria economizar palitos. Teria que fazer. Só fazer uma colocação aqui no que diz respeito aos planos do vice-presidente Michel Temer. Nós temos 32 ministérios. Ele pensava em colocar todos os ministérios dentro da esplanada, né, nos 19 prédios que compõem a esplanada do ministério. E já viu que não é possível, já chegou ao número de 26 e está vendo que precisa ter mais para poder acalentar aqueles que estão de boca aberta chorando, pedindo ministério. Então você vê que aquela medida de diminuir, de redução de ministérios, já está em apenas 6, né? De 32 para 26 só são 6 E talvez nem 6. Talvez nem 6. Só tem um ministério que ninguém quer, nem de graça, que é o da Previdência, que é só problema, né? Que é só... Não, mas vai ser disputado e não está dessa. Só medidas impopulares. Se você quiser fazer bem feito, tem que fazer... criar medidas absolutamente impopulares. Impopulares, né? Mas que a história depois deve lhe dar o devido crédito, né? Citando até o exemplo do nosso Pimentel, né? Zé Pimentel teve um sofrimento grande, né, naquela época, fez medidas pesadas e falava-se até que ele não seria eleito a nada, e depois o Lula fez... Inclusive já se falava se falava em mandá-lo para o TCU naquela época, né? Pois é, já porque achava que ele não tinha mais... Esse aqui não se elege mais nem a vereador. Eu me lembro que na época houve esse comentário. Não, vamos arrumar uma vaguinha dele do TCU, porque nem para vereador ele consegue. Mas popularidade do Lula era tão grande na época
que foi ele e o Eunício, né? Os senadores do Lula. Foi eleito superando Tasso Gereissati, a única derrota eleitoral do Tasso Gereissati. Né? Pois é, para você ver. Bom, deixa eu trazer aqui algumas participações. Antes de mais nada, deixa eu mandar aqui os parabéns para uma amiga que está aniversariando hoje, minha amiga Janieire, esposa do nosso companheiro de trabalho Marçal Salles. Jane, parabéns, muita saúde, muita paz para você, tá certo? Que Deus continue a te abençoar. Parabéns pela família bonita que você tem, filhos, tá bom? Tudo de bom para você. Não, o marido também, Marden, o marido também. Vamos dizer que toda a família da Jane é bonita, com certeza. Jane, um beijo bem grande para você, muita saúde, muita paz, viu? Tem aqui a Eliana da Bela Vista, ela está fazendo uma reclamação. Ela diz que a Prefeitura Municipal de Itapajé primeiro tirou a gasolina do carro que leva as pessoas para a policlínica e agora retirou o motorista do carro. E ela disse que nesse momento eles estão lá em frente à policlínica quase que pedindo, por favor, pedindo esmola para poderem voltar para Itapajé. Então, situação complicada da Eliana e de algumas outras pessoas que foram até a policlínica em busca de atendimento médico. Daqui a pouquinho nós vamos lá em Caucaia, né? Calcaia. Policlínica que atende Itapajé é a de Caucaia, né? E nós vamos trazer agora o primeiro break comercial e na sequência a gente volta. Pois não, Marden? Antes disso, Rudy, eu tenho aqui a participação de um ouvinte. Ela pergunta se já há alguma informação acerca do pagamento de salários dos servidores efetivos da Prefeitura de Itapajé. Bom, hoje é dia 4 e há uma lei municipal que que disciplina o pagamento de salários dos servidores municipais até o 5º dia útil de cada mês. Então, o 5º dia útil desse mês cai na próxima sexta-feira. Isso, público e privado. Isso, aí a partir daí, conta-se atraso de salário, mas até lá a Prefeitura está dentro do prazo. Tem um ouvinte do Conjunto São Cristóvão, lá na Rua 2, reclamando de carros que ficam no meio da rua, impedindo de outros carros e motos passarem na rua. Complicado isso, né, rapaz? Complicado. Lá na Rua 2 do Conjunto São Cristóvão, o pessoal tem as suas casas e acham que o meio da rua é estendido para dentro do seu terreno, né? Muito complicado. Eu acho o seguinte, a gente tem que respeitar os outros para a gente poder ser respeitado, né? Direito de vir é constitucional. Então, as pessoas que querem fazer uma visita numa casa, estacionem direitinho, não deixem os carros e motos parados no meio da rua para não tirarem o direito de ir e vir dos outros. Tem um ouvinte aqui reclamando que tem algumas pessoas na limpeza que já completaram 1 ano e 6 meses e não receberam férias. Eu conversei a respeito desse assunto com o Té, e o Té me disse que apenas 5 pessoas, ele e mais 4, ainda não receberam férias, mas estão dentro daquele tempo hábil que toda empresa tem. Não pode ter 2 anos. A empresa tem até 23 meses para inteirar os segundos. Não pode inteirar o segundo ano. Né? O segundo ano. Então são 23 meses de prazo. E ele tem, vamos dizer assim, quase 100 funcionários, e apenas 5 estão nessa situação, ele e mais 4, e não completaram os 23 meses, tem aí no máximo 1 ano e 6 meses. Então, pela lei, ainda pode ter aí mais 5 meses. 5 meses, né? Ok, agora sim nós vamos fazer um intervalo comercial. Dr. Bastos volta respondendo o questionamento do nosso companheiro Silva Neto, que ele diz o seguinte, Dr. Bastos, ele lhe pergunta se o senhor acha que como é que vai ficar a imagem dos irmãos Cid e Ciro nessa campanha eleitoral, se eles vão ter o mesmo prestígio, se eles vão ter a mesma força, se as pessoas vão usar a imagem deles nos santinhos, será que vai agregar alguma coisa, ter um Ferreira Gomes ao lado numa propaganda eleitoral? Daqui a pouquinho o senhor responde sobre isso. Jornal Integração, na Atitude FM, comando Rude Cascais. Cuide bem da sua saúde bucal com a Odontoclean. Soluções em odontologia, ortodontia, canal, cirurgias, estética, implantes e a colocação de próteses dentárias. Atendimento de segunda a sexta, de 8 horas da manhã até às 20 horas. Aos sábados, de 8 horas ao meio-dia. Venha hoje mesmo ou marque uma consulta pelo telefone 99212-2314. Rua Felipe Sampaio, Prédio de Veras, primeiro andar, sala 101. Na
edição 55 do novo Mais Cap. Tem um gol especial, mais 2 Honda Bis 125, só no prêmio de quem acertar 20 bolas. Ou se preferir, 50 mil reais em dinheiro vivo. Além do Giro da Sorte, com 10 prêmios de 500 reais cada. E tem mais, agora na premiação extra do mês de maio, você ainda pode ganhar uma frota de moto. É muito mais fácil ganhar. Mais Cap é muito mais fácil de ganhar. Obrigado, mãe, por chorar abraçada comigo, enfrentando os meus desafios. Domingo, dia 8 de maio, a Shopping Pães realiza um jantar especial para homenagear todas as mães. A sua mãe será convidada de honra por você para uma noite inesquecível. Jantar com direito à entrada e prato principal, com 2 opções de carnes, apenas R$ 25,00 por pessoa. Faça sua reserva, 3346-0348. Convide a sua mãe. No dia dedicado a ela, cada homenagem vai emocioná-la ainda mais. Shopping Pães, Dia das Mães Feliz é aqui. Eu te amo, Dia das Mães Óticas Redenção. Ser mãe vale sua armação grátis. Escolha uma promoção e presenteie a sua mãe. Na compra do seu óculos de grau completo, a armação da sua mãe é grátis. Temos óculos completo a partir de 10 parcelas de R$ 29,90. Sua idade ou seu desconto na armação. Descontos em reais. Na Ótica Redenção temos relógios e óculos esportes com descontos de 10, 15 e até 20% na compra à vista. Neste mês das mães, demonstre seu amor com o presente que ela vai utilizar o ano inteiro. Venha para a Ótica Redenção, em Itapajé, na Travessa Augusto de Castro, número 17, Centro. Sua família de bem com a vida. Farmácia do Jauro tem mais economia. Preço justo, atenção especial. Desconto em todos os medicamentos. Farmácia do Jauro tem ambulatório. Farmacêutico presente pra melhor lhe atender. Teleentrega 3346-1059 e 99195-2258. Ao lado da Livraria do Estudante. Farmácia do Jauro. 4001-9000. Eu ligo e anuncio rapidinho o que eu quero. Na hora de vender ou comprar. Classificados do Diário do Nordeste. Mais bonito e moderno, todo mundo vê. Muito mais é fácil pra você. 4001-9000. 4001-9000. Novo Classificados do Diário do Nordeste. É muito mais negócio. Jornal Integração. Oferecimento Smart Mercantil Menor Preço. Promoções, prêmios e oferta todo dia no centro de Itapajé. Muito mais perto de você. Atitude, a hora certa agora, 12h58. A região norte ligada no Jornal Integração. Comando Rude Cascais. Muito bem, deixa eu trazer aqui a pergunta que foi feita pelo Silva Neto. Doutor Bastos, a imagem dos Ferreira Gomes ainda agrega uma vantagem no próximo pleito? O senhor acha que, por exemplo, nos Santinhos, né? Eu sou contra esse nome de Santinho em política. Para mim é um diabinho que a gente distribui na época da campanha. É complicado. Mas vamos lá, agrega Santinho alguma coisa ter a imagem de um Ferreira Gomes ao lado de um candidato? Bom, vamos começar perguntando se eles ainda vão ter prestígio na região, no estado do Ceará. Vamos nos circunscrever ao estado do Ceará. Eu acho que eles ainda têm prestígio, eles ainda têm o apoio do governo do estado, eles têm ainda o apoio da prefeitura de Fortaleza, é um aliado deles, dos grandes municípios também, né, como Sobral, como Caucaia, ainda tem, né, uma relação política muito grande com eles. Eu acho que aqui no Ceará eles ainda têm uma força política. Agora, se você me perguntar, é a mesma? Eu digo, claro que não. Eles vão ter uma oposição, né? Queria logo antecipadamente agradecer o nosso amigo Silva Neto pelas perguntas capciosas, né, que abraçam a gente, apertam a gente sem abraçar. E isso é muito bom, Silva Neto, é muito bom
saber que você está nos ouvindo e está sempre nos colocando perguntas inteligentes. Mas, finalizando aí, respondendo a sua pergunta no final, finalmente, eu acho que eles vão ter uma força política com relação à história do Santinho. Eu acho que seria... eles vão usar, claro que isso é normal. O Cid teve 8 anos de gestão, foi uma gestão realmente ímpar, teve uma avaliação muito boa, e nós não podemos também sepultar um político de uma hora para outra. Até porque, doutor Baixo, só para complementar aí o seu comentário, a gente tem que ver o seguinte, a qualidade do político, né? Por exemplo, Ciro Gomes, há quanto tempo que não tem um cargo público eletivo? Né? Desde que deixou a Câmara Federal, né? Tem mais ou menos. E mesmo assim, no que pese ter passado tanto tempo sem ter um mandato, hoje em pesquisas para presidente, patina ali entre 6% e 8% da preferência, né? Ainda então, tem mais uma tem coisa, histórico, né? Ainda tem mais uma coisa. Em 2018, ele vai ter um palanque para presidente da República. Então, isso, de certa forma, fortalece. Né? Ele tem uma retórica muito boa, tem uma conversa bonita e de repente, agrada se o alguém. PT não tiver um candidato, né? Pode ser, né? A oposição. Porque, na realidade, o PT, se o Lula não for candidato, ele fica sem candidato. Sem candidato. Praticamente não tem candidato. Agora tem um projeto de lei que está tramitando na Câmara, que provavelmente não será aprovado, de que estabelece que o presidente da República, para assumir o cargo, tem que ter o curso superior. Aí surgiu muita brincadeira, muita piada na internet, que dá para, agora, para os opositores do Lula, acho que eles têm que fazer um projeto de lei mais direcionado. Para assumir a presidência da República tem que ter 10 dedos nas mãos, né? Porque cada coisa que é feita, acho que parece que é só para tirar realmente... Para que o Lula não assuma mais uma presidência da República, quer dizer, isso é uma coisa que fere a Constituição, atribuir um cargo eletivo só de presidente para uma pessoa que tem curso superior. Aí pode se estenderia a todos os estados e a municípios. Lógico, isso aí não tem sentido. Vai contra a liberdade. Porque quem vota tem direito de ser votado. Agora, então você teria que estabelecer o voto só para quem tem nível superior. Me diga uma coisa, mas assim, me perdoem a ignorância, um título de doutor honoris causa dessas faculdades internacionais, ele não corresponde a um nível assim de um ensino? Não necessariamente, necessariamente. Mas é lógico que um projeto desse, Marda, eu nem sabia que estava tramitando. Eu acho que não tem sentido e nem nós iríamos entrar nessa discussão, porque ele é totalmente, né, sem sentido para mim. Mas, voltando aqui ao assunto do Ciro e do Cid aqui, eles vão ter um espaço, só que eles vão ter também uma oposição. Isso vai depender de quê? Vai depender do que o Temer fizer nos próximos meses. Se o país começar a melhorar, se a economia, tudo vai se transformar no que a economia disser. Para onde a economia caminhar, logicamente que a política também vai caminhar. Se o Brasil continuar numa situação, o Temer não conseguir resgatar a credibilidade, a confiança, não houver investimento, não houver emprego, então com certeza a oposição, e aí entenda-se a oposição, Ciro aí será uma figura importante de proa, né, porque a expectativa do Lula não entrar é muito grande. Nós estamos acompanhando aí as ações que tramitam no Supremo, etc. e tal. Então, o Ciro seria o candidato das oposições, aí inclui-se o que? PDT, que ele é o candidato do PDT, PT, PCdoB. Então, esse grupo teria condições de ter um palanque forte aqui no estado do Ceará. Mas caso o Temer comece a fazer a mudança, daí a preocupação de todos que estão apoiando é para que as coisas saiam realmente como deve ser. O país volte a crescer, os empregos voltem a ser oferecidos, e ele até falou que no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, para esse ano ainda ele quer conseguir 100 mil empregos
com carteira assinada. Então, já é um pensamento ou uma meta que ele está colocando, que isso seria altamente impactante num país que só está fazendo o quê? Só está demitindo. Hoje a nossa média, aí não é meta, é média de desemprego mensal, está chegando a 150, tem mês que chega a 200 mil pessoas desempregadas por mês, né? O que deu quase 2 milhões no ano passado. E esse ano a expectativa é muito parecida, se não houver mudanças importantes no cenário econômico. Então, eu deixaria esse condicional, né, para, respondendo ao Silva Neto, e finalizando e fechando aí com chave de ouro, Silva Neto, é que vai depender do desempenho do governo Temer nesses próximos 6 meses. Bom, e o cearense, de um modo geral, e até nós vimos, até no mapa de desempenho do Camilo Santana nas últimas eleições, nas cidades, que foram na maioria delas, nas cidades onde o Camilo ganhou, foram cidades que receberam obras importantes e investimentos importantes do governo do Estado. Posso citar o nosso exemplo de Itapajé. O Camilo venceu no primeiro e no segundo turno em Itapajé, e o nosso município recebeu obras importantes do governo do Estado. Cito uma, por exemplo, que foi a construção do Ipuzinho. Quer dizer, hoje nós estamos numa situação relativamente tranquila por conta desse açude. E o itapajense soube ser grato. Claro. É meio complicada essa história de gratidão com o político, mas enfim, o Itapajense ainda soube reconhecer um trabalho que foi feito pelo governador Cid Gomes em Itapajé. E não vamos esquecer que foi contra Eunício. Contra Eunício. Eunício Oliveira. Então, e logicamente quem estava por trás era Cid Ferreira Gomes. Só que a política é como as nuvens. Exatamente. Sempre dizia o Ulisses Guimarães. De repente, de uma hora para outra, as nuvens começam a mudar. E está havendo essa mudança, nós falamos há pouco, o Eunício começa a ter uma certa importância, uma grande importância neste novo cenário. E o adversário maior dos Ferreira Gomes é exatamente Eunício Oliveira. E que vai, logicamente, que envidar todos os esforços para crescer o grupo, e já começando agora, na eleição de 2016, que é a eleição de prefeito, que é a base para a eleição de 2018. Então, vai depender um pouco, né, logicamente, desse desempenho do Michel Temer, né, até o final do ano, se ele dá uma melhorada. Se ele melhorar, se ele fizer as reformas, se ele não mexer na Lava Jato, se ele diminuir realmente o tamanho do Estado, né, os custos o custo Brasil aí no sentido só fiscal mesmo, inicialmente, ele já começa a ficar, né, em sintonia com o que pensa a maioria da população. Agora, por incrível que pareça, até entrando aí nessa questão dessa pergunta do Silva Neto, por incrível que pareça, a eleição de Sobral promete ser mais acirrada do que a eleição da capital. Os ânimos já estão extremamente acirrados. O Oscar Rodrigues, que é o pai do Moses, diariamente se degladeia com os Ferreira Gomes na internet. Quer dizer, é acusação de lado a lado, acusações graves de lado a lado. Agora, eu acho que... E promete ser uma campanha extremamente cara em Sobral. Todas as duas coisas estão erradas. Eu acho errado a carestia de uma eleição, porque alguém vai ter que pagar essa conta depois, e acho péssimo e deprimente essa agressividade desnecessária. Para um povo civilizado, para pessoas que, né, têm os conceitos e os valores diferenciados, de repente se submeter a uma situação dessa. Eu me entristeço com isso, com a nossa vizinha aqui, Sobral, por ser praticamente vítima de uma situação dessa, porque eles vão pagar a conta e, ao mesmo tempo, vão denegrir a família da nossa querida Sobral. Não, interessante que qualquer que seja o resultado em Sobral vai ser emblemático até para as eleições de 2018. Se os Ferreira Gomes vencerem, tudo certo. Era o cenário mais provável. Mas se eles perdem, os Ferreira Gomes têm uma derrota extremamente importante, que perderam em casa. E já pode até surgir aí uma possibilidade. Se o Cid perceber que o Ivo não ganha, eu tenho para mim que ele pode até entrar na disputa. Bota um bom vice, entra na disputa, porque sendo ele, eu acredito que a coisa fique mais fácil, mas eles já estão até, isso aqui é pensamento que
eu criei agora, mas eu acredito que isso é possível que eles pensem nisso. Se eles acharem que o Ivo pode não ser o vencedor, eles colocam até o próprio Cid, porque eles não podem perder a eleição de Sobral. Eu particularmente ainda acho que não vai ser agora que a gente vai ter o enfraquecimento da família Ferreira Gomes no estado do Ceará, não. Eu acho que eles têm ainda tem muito... Mais 4 anos. Eu acho que ou precisaria eles terem... Ou 2, né? Não, eu acho que eles precisariam ter um tempo maior, um hiato maior de tempo fora da política, de desgaste, eu acho isso. Acho que vão ser hoje os maiores nomes da oposição no Brasil. Acho que parte para a família Ferreira Gomes, acho que o PT não vai ter ninguém que vá poder levantar essa bandeira, e acho que isso, de uma certa forma, vai alavancar a candidatura do Ciro para 2018. Obviamente que não, talvez com chance de vitória, mas que ele chega a um número maior, chega. Eu me lembrei do Vigílio Távora, não vamos achar que o Ceará é o centro do mundo, não. Não é pensar isso, mas assim, o Ceará no bolso, eu acho assim, o grande problema de São Paulo, no que diz respeito a PT e PCdoB, é que o núcleo do PT forte de São Paulo está todo envolvido nessa situação de Lava Jato. Então, os nomes fortes do PT estão em São Paulo, e aqueles de renome nacional, e no meu entendimento eu acho que pela verve, pela postura, pelo passado político dos dois, eu acho que eles podem fazer isso. Agora, no que diz respeito a Sobral, acho mais fácil o Cid ser candidato a vereador, viu? A vereador, eu acho mais fácil ele ser candidato a vereador para puxar voto pro irmão. Dependendo, Rude, sabe de quê? Dependendo das pesquisas. Se ele perceber que tem risco, eu tenho certeza que de vereador para prefeito é um pinote. Segundo ele, segundo o próprio Cid, até nesse evento ali lá no Beco do Cotovelo, em que foi comemorado o aniversário dele, segundo ele, numa pesquisa, ele anunciou que tinha tido acesso a uma pesquisa, em que o Ivo era primeiro colocado, doutor Guimarães, se eu não me engano, é do PV, segundo colocado, e o Moses estaria em terceiro. Isso segundo palavras do Cid Gomes. Eu morei em Sobral 2 anos e meio, convivi com muitas pessoas de Sobral ali, conheço um pouquinho ali de Sobral. Eu acho muito complicado, muito difícil, não estou dizendo que é impossível, mas acho muito difícil agora uma derrota nessa próxima eleição. Ali. É difícil. Entendeu? Principalmente porque se eles têm um passado que tem alguma, vamos dizer assim, alguns pontos que você pode apontar, a família do Moses Rodrigues também tem. E eu acho que isso também vai ser utilizado. É aquele negócio, bateu, levou, vai ter... E se você for analisar o que o Cid fez, nós estamos falando do estado do Ceará, mas o que ele fez em Sobral foi maior do que o que ele fez no Ceará. Pronto. E o povo de Sobral sabe disso, ele reconhece isso. Não, eu disse que tem 2 períodos, antes e depois de Cid, lá em Sobral. Isso aí é inquestionável, mas não vamos esquecer, política é dinâmica, as pessoas estão mudando. E hoje o Moses é a nova oposição. Até no passado recente, até bem pouco tempo atrás, a oposição à família Ferreira Gomes passava necessariamente pela família Prado. Isso. E hoje a família Prado está com os Ferreira Gomes. Sobral, né? Isso. Dinâmica até demais. E num período que houve uma força grande dos Prados, quando Tássio era governador do estado, né? Então, assim, eu acho que continua, eu acho que a força deles ainda vai continuar agora nesses próximos anos, vai depender muito, o doutor Bastos está coberto de razão, esse início de governo Temer vai ser o divisor de águas para a gente poder realmente saber como é que vai ficar a situação, apesar de que eu também acredito que Temer não deva concluir esses 2 anos, acho que Cunha obviamente cai, e acho que a gente chega no ano que vem tendo a obrigatoriedade, infelizmente, de ver o presidente da República ser escolhido por colégio eleitoral. Esses 513 deputados federais e os 81 senadores. Tem até a participação aqui da professora Norma Fernandes, um abraço, professora Norma. Ela até afirma aqui, que comenta já, que Tasso Gereissati estaria cotado até, eventualmente, a concorrer à presidência da República. Aliás, era o melhor nome. Mas o cavalo selado, será que não já passou? Não, eu acho que ele, hoje, me coloque o nome do PSDB que possa ser um consenso.
nenhum dos três, hoje, possíveis candidatos seria. Né, o Geraldo Alckmin é longe de ser. Se for o Geraldo Alckmin, o Aécio não aceita. Se for o Aécio, o Geraldo Alckmin também quer. E se for esses dois, o Serra também está na lista. Então, é interessante, Norma. Eu acho que você tem razão. Para nós cearenses, eu acho que nós estamos sendo um pouquinho bairristas, claro. Mas o nome hoje que se impõe chama-se Tasso Gereissati. Pela figura que é, pelo respeito que tem a nível nacional. Dentro do Senado, hoje é uma das vozes que tem mais respeito, credibilidade e conhecimento. Isso é que é fundamental. E quando se fala no período de tão baixa credibilidade dos políticos, ninguém aponta um escândalo de corrupção de Tasso Gereissati. Pois é, isso aí já é um fator importante. Eu lembro bem, já faz algum tempo, mas eu ainda lembro, que a morte do Mário Covas também foi uma derrota muito grande, um golpe grande para o Tasso Gereissati politicamente. Foi uma perda irreparável para ele, viu? Eles eram muito ligados, muito uma unidos, sintonia política muito forte. Você vê que o nome aqui dessa rodovia que vai lá para o Pecém é exatamente Mário Covas, em homenagem... O Porto, né? O Porto também, em homenagem a esse grande político que foi Mário Covas. Acho que o grande problema do Tasso, concordo que é um nome excepcional, eu gostaria de ver... Só tem um defeito, nordestino. O grande problema que eu vejo é isso. Isso é um a defeito falta de os outros atribuem, né? Que os outros, não, para eles lá. Pro Sul Maravilha. Pro Sul Maravilha. Para eles, por ser nordestino. Se o Tasso fosse paulista, não tinha nem graça. O Tasso era presidente da República. Que é a falta de visibilidade também do nome do Tasso em todo o Brasil. Mas tem em todo canto. Hoje o Tasso é um nome fantástico. A gente não pode dizer, doutor Baixo, que os 4 anos que ele passou longe do Senado também deu uma enfraquecida, né, no nome dele, né? Se ele não tivesse perdido e tivesse continuado, né, com o trabalho no Senado. Eu acho que o pior dele mesmo é de quem mora para esse lado de cá, é ser norte e nordeste. Maior do que ele podia ter passado até 10 anos, mas ele sendo de lá, ele ressuscitaria, como diz na E muita gente dizia que o grande defeito, tá aí, como o doutor Bastos disse, muita gente dizia que o grande defeito do Eduardo Campos era simplesmente o fato de ser um político nordestino, né? Era. Porque era também um grande nome da política nacional e nordestina. Bom, 13h17, daqui a pouquinho, 2 horas da tarde, tem o Galo da Serra em busca de mais uma vitória. Venceu domingo passado por 3-2 a equipe do Barbalha, rapaz, no jogo fora de casa. A gente até queria dizer que venceu a forte equipe do Barbalha, né? Mas não podemos mentir pro povo, né? Então venceu o Barbalha 3-2, hoje enfrenta o Crato, num jogo aqui no Estádio Vieirão às 15h30, né? Lembrando que também essa transmissão começa às 2 horas com toda a equipe, Geraldo Carneiro, nosso companheiro Clésio Marques, Rafael Barbosa e Marçal Salles. E aproveitar que a gente deu essa paradinha aqui no jornal, nos comentários do Dr. Bastos, deixa eu só avisar para você que a Shopping Pães está se preparando aí para um grande final de semana em homenagem ao Dia das Mães. No sábado nós teremos uma música ao vivo para que você possa levar sua mamãe, né, para jantar fora, para ela já começar a comemorar o seu dia com antecedência. E no domingo você tem a oportunidade de presentear a sua mãe com uma cesta de café. Já pensou? Ela acordar com uma cesta de café, produtos Shopping Pães? Pense nisso. Também vou até perguntar ao doutor Baixo, no domingo, excepcionalmente nesse domingo, teremos almoço para o Dia das Mães ou não? Café, me parece não, que o café da manhã para as mães. Então, quem quiser levar uma cesta, encomendar uma cesta para fazer o café da manhã em casa, você tem essa opção. Se você quiser ir até a Shopping Pães levando a sua mãe, a família, todo mundo, para tomar um café da manhã lá muito gostoso, muito saboroso, você tem essa oportunidade, tá bom? E à noite tem um jantar, né? Quem quiser levar também para encerrar as comemorações. Olha, mãe, a gente tem que comemorar todo dia, não é só um dia não. Mas como é complicado, às vezes não tem tanto din-din no bolso, que tal você proporcionar um final de semana completo para sua mãe? Hein? Então tá aí, a Shopping Pães tem
À noite, no sábado, tem a música ao vivo. No domingo à noite tem o jantar também, para que você possa levar a sua mãe. E de manhã, no domingo, cestas para o café da manhã e o café da manhã lá na Shopping Paz. Tá bom? Pedidos 3346-0348. Você liga e faz o seu pedido da sua cesta. Tá bom? Bom, Marden, vamos falar agora sobre policlínica. Eu, inclusive, tenho uma notícia para me dar aqui a respeito da policlínica. Bom, e eu também trago uma notícia boa. Dadas as condições que nós vivemos de epidemia do Aedes aegypti, infelizmente nós já temos aí muitos casos confirmados no estado do Ceará de microcefalia decorrente do Zika vírus, mas o governo do estado decidiu tomar uma atitude já para tratar essas crianças que já nascem com esse problema. A Policlínica de Caucaia é a segunda a ganhar um núcleo de estimulação precoce. É um núcleo que vai tratar distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor, como a microcefalia, por exemplo. E a Policlínica de Caucaia vai contar com fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo e pediatra especializado em neuropediatria. A Policlínica ela atende a 10 municípios, dentre eles Itapajé, Tejuçuoca, Paracuru, São Gonçalo do Amarante. É a Policlínica da Regional aqui do Vale do Curu. Muito bem administrada, diga-se de passagem, pelo Dr. Fernando Bastos, que eu vou trazer aqui uma notícia, Dr. Bastos. O transporte dos pacientes desses 10 municípios, ele é feito da seguinte forma, ele é feito numa parceria com os municípios e a Policlínica. No caso da Policlínica, ela aluga o carro e a prefeitura entra com o combustível e com o motorista. E aí é feito o transporte desses pacientes que vão para lá para consultas, exames, enfim. E a partir de agora, do mês de maio, junho, o doutor Fernando, num trabalho que ele fez ano passado de administração, contenção de gastos, fez algumas modificações no organograma da Policlínica, que ele administrava Policlínica, UPA de São Gonçalo e UPA de Pentecoste. A UPA de Pentecoste foi entregue ao município e ele ficou com o CEL de Caucaia, Policlínica de Caucaia e a UPA de São Gonçalo do Amarante. Esse é o consórcio que ele administra. E ele conseguiu reduzir gastos, economizar um dinheiro e por conta dessa economia ele comprou 10 vans, 10 micro-ônibus. Ele está no processo agora de envelopamento desses carros. Ele está, inclusive, me disse que agora nos próximos dias está quitando de uma vez só todos os 10 seguros do carro, vai estar em torno aí de quase 100 mil reais, 90 e poucos mil reais, só de seguro. Os carros vão ser cedidos ao município, a manutenção desses carros vai ser dada lá pela Policlínica. Quem vai contratar o motorista é a prefeitura, mas o motorista vai passar por um treinamento dado pelo consórcio, pela Policlínica, para que ele saiba como se dirigir ao paciente, como tratar o paciente, como é que vai ser a coleta desse paciente, como é que ele vai buscar em casa, enfim, ele vai ter esse treinamento. Se não fizer conforme foi treinado, quem demite é a Policlínica. Quem contrata é o município, mas quem demite é a Policlínica. E o município vai entrar também com combustível. Esses carros vão ter TVs para dar maior conforto aos pacientes e ele está tentando fazer uma licitação para que uma empresa garanta a internet nesses carros com Wi-Fi para que os pacientes possam, já tem uma vida tão complicada, quem vai atrás de um paciente, de um tratamento sofrido, vai ter esse conforto. Então, quero aqui registrar, para mim isso é um exemplo de competência, de administração, e que bons exemplos como esse pudessem multiplicar em todo o Brasil, para que a gente aí se invista e a coisa acontecer. Precisando de muitos Fernandos como esse. Não é verdade? Então, tá aí. Valeu. E eu faço questão de dizer que quando nós, até porque é uma área que a atitude ela atinge quase que na sua totalidade as 10 cidades, eu disse a ele fazer questão de, no dia da entrega, ele vai fazer uma entrega, inclusive com a presença do governador, para que todo município vá lá, todos os carros vão ter o nome da cidade. Né? Vai ficar um em cada município. Um em cada município, São todos 10. Os carros são prata, tá certo? Já vi a foto dos carros,
vi como é que vai ficar envelopado. Cada cidade vai envelopado. ter a sua van com o nome da cidade, entendeu? Então, assim, ele, por ser itapajeense, o modelo que ele pediu para ser feito foi com o nome de Itapajé, então, mas não tem nada de preferência, não, apenas ele me mostrou, primeira, né? foi a primeira, mas todos A os cobaia, municípios são foi a cobaia. tratados da mesma forma. Então, parabéns ao doutor Fernando e que os municípios possam saber como utilizar isso de forma correta, responsável. Esse carro não é para estar indo para a praia, não é para indo para jogo de futebol, esse carro é para ser utilizado no transporte dos pacientes para a policlínica. E a gente aqui, nós vamos fazer o nosso papel também de ser fiscais desse trabalho, para que a gente possa informar a população. Muito bom, Rui. Parabéns aí pela lembrança de registrar, né, de fazer esse testemunhal que você está fazendo e reconhecendo o trabalho desse jovem que está transformando a administração lá da Policlínica numa das melhores do estado do Ceará. Bom, eu trago aqui uma última informação. Nós falamos aqui muito de economia, de desequilíbrio de contas públicas, e o município de Itapajé não está muito diferente, não. Segundo informou o prefeito interino Kelsey Forte, em entrevista que foi veiculada ontem no Jornal Integração, a Prefeitura de Itapajé deixou de 2015 para 2016 6.900.000, quase 7 milhões de restos a pagar, já empenhados e não pagos. E até o dia da posse do prefeito interino, que foi em 1º de abril, esses empenhos de 2016 apenas já eram de quase 3 milhões de reais. Some-se a isso mais de 4 milhões de reais de dívidas com a Capese. Eu até conversava com algumas pessoas falando da situação financeira do município. A impressão que eu tenho é que o prefeito afastado Ciro Braga, ele, se não tivesse sido afastado, utilizaria aqueles recursos, daqueles precatórios que ele pretendia ceder os direitos creditícios à instituição financeira para antecipar. Acho que ele usaria esse recurso para equilibrar as contas do município, porque ele próprio não teria condições de administrar com tantas dívidas que tem o município de Itapajé. É a história da preocupação principal do gestor com as finanças do município. Quando você faz a história do orçamento, né? Você tem uma lei orçamentária que você tem que se adequar, você tem que se enquadrar na lei orçamentária, no orçamento. Então, passou dali, doutor, já não pode fazer, vamos fazer isso. Não posso porque eu tenho limites dos meus recursos. Porque isso é uma coisa séria. De repente, agora, me preocupa como é que fica isso junto ao Tribunal de Contas. Isso não é para ficar. Não é para terminar o ano, você finalizar as contas daquele ano. Então, isso aí é até preocupante, como é que essa onda pega. Então, os municípios, aquela história, aqui não tem pedaladas. É isso aí que a presidente hoje está incorrendo em impeachment exatamente por situação parecida. Só que lá não pode, né? Aí, o que é que ela faz? Aqui não tem banco para pagar. Lá tinha a Caixa, tinha o Banco do Brasil, pagou as contas dela e ela pôde continuar fazendo. Porque aí é que está o erro da nossa jovem presidente, é exatamente quando essas pedaladas são feitas, ela volta o quê? Ela consegue manter recursos para investir em coisas que não estavam no orçamento. Então, é uma situação crítica, realmente, o Marden, e que precisa ser acompanhada rigorosamente, até pelo próximo, pelo atual prefeito interino. Bom, como é que ele está fazendo para administrar isso? Porque esse passivo do ano de 2015 deve estar todo mundo correndo atrás. Olha, está me devendo tanto, está me devendo... São 6 milhões, se isso aí for verdadeiro. Não, e quando o prefeito o prefeito interino sentou na cadeira, os credores correram todos, querendo receber alguma coisa. Como é que o dinheiro que chega não dá nem para pagar os débitos anteriores. Então, é preocupante, precisa realmente, eu acho que até a Câmara tem uma função importante, acompanhar isso aí, como é que está a receita e as despesas para não sair do... E a impressão que eu tenho, considerando aqui algumas possibilidades, a primeira de que o prefeito Ciro Braga continue afastado até o final do mandato, e esses restos a pagar, que são de responsabilidade dele, não tenham sido quitados até o final desse ano, vai ficar resto a pagar para 2017.
e aí não tem salvação, incorre na lei de responsabilidade fiscal, no descumprimento da lei, porque ele não pode deixar restos a pagar para a gestão seguinte, né? E considerando a possibilidade dele voltar logo após os 90 dias de afastamento, ele vai ter muita dificuldade de sem precatório fica difícil. Fechar essas contas até sem 31 de dezembro. Sem precatório fica quase impossível, né? Porque aí já deu, pela soma aí dá quase 10 milhões. Então, aí é que fica aí a lembrança, o alerta, que a gente não pode nunca dar um passo maior do que a perna, porque corre o risco de ter alguma luxação. Acho que para o nosso ouvinte compreender, até um exemplo mais simples, é como o trabalhador, como pai de família, que ele recorre ao cheque especial, recorre ao cartão de crédito para manter um estilo de vida insustentável. Assim é uma prefeitura que gasta mais do que arrecada, se endivida e depois não tem como fechar as contas. Aí a dívida é para bancos públicos, é para quê? Ou é para... Não, esses empenhos são fornecedores. Esses empenhos são de fornecedores, à exceção da CAPES, são de fornecedores e prestadores de serviços. Pois é, isso quem está informando é a CAPES. Não, essas informações foram dadas pelo próprio prefeito Kelsey Forte. Foi pela auditoria que ele está fazendo. Pois é, fica aí a tristeza, né, de como é que nós vamos solucionar, porque quer queira, quer não, a sociedade toda tem corresponsabilidade, né, porque, afinal de contas, quem abastece o erário público é exatamente os impostos. E logicamente... E a consequência imediata é que a prefeitura não tem margem nenhuma para fazer nenhum tipo de investimento, além de tentar manter os serviços públicos essenciais. O que é uma tristeza. Muito bem, deixa eu trazer aqui uma participação. Nosso amigo Tarcísio Rocha está dizendo o seguinte: Tarso neutraliza os Ferreira Gomes no cenário nacional no que diz respeito à disputa presidencial. Aí a participação do Tarcísio. Tem aqui também a participação do Mário Mussato, que ele diz o seguinte: Rude, o WhatsApp ele pode sim entregar aquilo que foi pedido, porque deu até um exemplo, quando você desinstala o seu WhatsApp no seu celular e você volta a instalar, ele lhe dá a opção de você salvar as conversas antigas que você tinha. Então, se tem condição de fazer um backup, teria como também fazer. Mas o problema é saber, Rude. Mas esse backup quem faz é o usuário. É o usuário. Né? Então fica no celular do usuário, não é não? Não está nas nuvens, nem está nem nos aparelhos, nos equipamentos do WhatsApp. Pertence à pessoa, pertence ao aparelho, não pertence ao arquivo. É a memória do seu aparelho, não a memória do WhatsApp. Que está todas... Não, se muda de aparelho até. Se você muda de aparelho, se você muda de aparelho... Aí o que é que você faz? Aí ele dá a opção se você quer fazer o backup das conversas. Então... Está na linha, então. Como se estivesse na linha. Não salva todos? Está me dizendo aqui o Paulo que não salvam todos os assuntos. Mas salva alguns? Salva alguns, né? Então, alguns arquivos, então né? Tem alguns que não são mais criptografados. Recentes, né? Os mais recentes, né? Deve ter aí um tempo, né? Muito bem. Doutor Bastos, último assunto. Aliás, um rapidinho. O prefeito havia anunciado que poderia, no início do mês de maio, dizer o seu secretariado, mas até agora só 3 nomes foram confirmados. O primeiro, Dácio Falcão, na administração, Marfisa Gomes, na ação social, e o nome de José Ayrton Teuvino, que permanece, permanece na agricultura. Né? O único secretário, pelo menos até o momento, que continua na equipe do atual prefeito. E tem alguma previsão de concluir ou vai esperar os 90 dias? Não, ele disse que até o final desse mês de maio, até a segunda quinzena, ele deve estar anunciando aí o restante do secretariado dele. Então não tem, o Dácio é da saúde, da educação, por enquanto ele está respondendo pelas outras que não tem. Está dando certo, isso que me preocupa, né? Isso de certa forma... Sobrecarrega. Eu acho que bastante. Eu acho que seria interessante, eu não sei se é porque ele não encontrou alguém, ou isso faz parte da contenção de despesas, mas era importante aí. Na saúde nós temos uma auditora que ela está acompanhando, inclusive nos concedeu entrevista ontem, que é a Carla Saraiva. Não sei se vai ser a secretária efetivada,
Mas ela está fazendo, às vezes, de secretária, está tomando atitude, né? Porque muitas vezes precisa de uma atitude, a não ser que ele mesmo queira ser, ele como um médico, né? Mas é importante, eu acho que nós precisamos de uma equipe até para acompanhar, porque é 24 horas, saúde é 24 horas, né? Não adianta a gente querer tampar sol com a peneira. E assim, o último assunto, doutor Bastos, no nosso Jornal Integração é a respeito da passagem da tocha olímpica pela cidade de Itapajé. Nós teremos aí no dia 8 de junho, a cidade de Itapajé foi escolhida dentre outras cidades aqui do estado do Ceará. O roteiro é Fortaleza, Caucaia, Itapajé, Irauçuba, Sobral, Camusim e Chaval. Esse é o roteiro da tocha. Só passa nesses 6 municípios? Caucaia, Itapajé, Fortaleza, Irauçuba. Começa com Fortaleza. Fortaleza, né? Caucaia, Irauçuba, Itapajé, Irauçuba, Sobral, Camusim e Chaval. 7 municípios. Cidades, depois vai para o Piauí. Vai para o Piauí. Então é um momento realmente histórico e único. Histórico, né? E único, não tem nenhuma dúvida. E eu estava conversando agora com hoje pela manhã, o representante aí da empresa que está fazendo esse saneamento, esse projeto do saneamento. E eu disse para ele, você está sabendo que no dia 8 de junho vai passar aqui 300 pessoas, dentre eles 30 repórteres internacionais, fora, né, Polícia Federal, Polícia Civil, Guarda Nacional, Polícia Federal. Então, Itapajé vai ser o centro, vai ser a plataforma do mundo nesse momento. Ontem eu vi a TV Globo, ela fez um flash com a trajetória da tocha lá em Brasília. Calma. Lá em Brasília. E a Globo, no final da participação da repórter, ela disse que a Globo estaria cobrindo todas as 300 cidades onde a tocha estaria passando. Vai fazer aquele flash. É venda, né? É mídia, né? Você está fazendo o flash acompanhando a tocha vai ter a propaganda. Deixa eu lhe dizer, mas vai ter canais de televisão que vai retransmitir em tempo real. O próprio jornal Globo. Filmada. Não, vai ser filmado e vai ter dessas TV paga que vai transmitir 24 horas. Você não estava assistindo na Globo News o que acontecia lá no plenário do Senado? A mesma coisa, onde tiver, eles vão ficar passando nas viagens, eles mudam, mas parou na cidade ali 30, 40 minutos, eles vão filmar. Então, Itapajé vai ser exatamente um cenário. 2.500 metros em que várias pessoas estarão revezando corrida com No mínimo, eles vão passar aqui 30, 40 minutos durante esse percurso. Então, esses 30 ou 40 minutos, Itapajé vai fazer o centro do mundo. Então, é importante, eu até conversava, como eu estava citando há pouco, com o responsável, e eu disse a ele, rapaz, você está sabendo que vai passar e coincidir no mesmo momento que nós estamos fazendo uma ação importante, que é o saneamento do município. Não tenha dúvida, não estamos aqui criticando, mas estamos apenas apressando para que o asfalto, e a resposta deles, o dono da empresa já me disse que já comprou o asfalto e que na hora que for preciso ele já vai trazer o asfalto para fazer aqui o recapeamento nessas áreas que nós estamos destruindo aqui para colocar os canos. Então é uma boa notícia. Agora precisa que alguém acompanhe isso. Eu não sei se ele me falou no Lira Neto, que está tentando ter conhecimento do local do trajeto por onde eles vão passar, para pelo menos nesses locais nós tenhamos o refazimento do asfalto. Eu conversei na semana passada, acho que quarta-feira à noite, com o prefeito Kelsey Forte, ele não sabia dessa informação. E nós passamos a informação, ele sabia que a tocha viria para a cidade, obviamente, mas não sabia que a data era o dia 8 de junho. E nós passamos essa informação e ele externou a sua preocupação em termos de ver isso resolvido, a cidade toda limpa, meio fio pintado. Até dei uma sugestão que partiu até do próprio Marden e disse a ele, da sugestão do Marden, de que fosse colocada uma placa na entrada de Itapajé,
né, ou ali pela BR, as margens da BR, para dizer que a cidade passa por uma obra de saneamento, para que as pessoas que ao chegarem a alguma coisa que possa não estar tanto de acordo, seja entendido que é uma cidade que está aí buscando, né, o se preparar para o futuro, né, tendo uma condição mais higiênica da população, enfim. Então, seria também uma forma de justificar. Mas eu acredito que nesse trajeto que eles vão passar já deve ter concluído. Aqui eles estão fazendo rápido. Né? O problema é que tem alguns locais que ainda não foram feitos nada, né? Por exemplo, ali... se for preciso, Rudy, pode parar ali meio-dia, dia. Não, e até sugerir, eu acho que porque dá tem pra outros fazer, pontos também, de repente poderia sair um por onde pouquinho eles do vão, centro, perfeitamente. né, na periferia. Eu acho que dá para fazer bonitinho, refazer e a o cidade tem que planejamento. ficar bacana, tem que dar uma lustrada bacana para que a gente possa aparecer bem na foto. Perfeito. Ok. Doutor Bastos, eu vou trazer só uma notícia que interessa a população de Itapipoca, é que eu não entendi muito o convidado, mas vamos lá. O ministro das Comunicações, André Figueiredo, participa amanhã, quinta-feira, às 2h30 da tarde, da entrega de 486 moradias populares do programa Minha Casa Minha Vida, no município de Itapipoca. A cerimônia faz parte da entrega simultânea de unidades do programa em 5 cidades brasileiras, comandada pela presidente Dilma Rousseff. Deve ser contenção de despesa, né? Deixa o ministro cearense, né? Então tem o ministro da cidade, será que tem ou já entregou o cargo? Não, tem não. Pois é, então deve ser por isso, né? Não, quem viria deve ser a presidente. Quem me falou isso aí foi o Dagmauro. O Dagmauro fez um grande trabalho para conseguir concluir esse projeto aí, a parte da prefeitura, logicamente que é uma obra federal, mas o município fez a sua parte. Faz a infraestrutura. E era para ter sido na semana passada. E ele até adiou, era na quarta-feira passada, adiou porque a assessoria do Planalto tinha mudado a data em virtude dos compromissos da presidente. Agora mudou que quem vem é o ministro. Pelo seguinte, porque simultaneamente, como eu disse, em 5 cidades estarão acontecendo essas entregas. Santarém, no Pará, Camaçari, na Bahia, Uberaba, em Minas Gerais e Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Deve acontecer como aconteceu na última entrega, que foi, se eu não me engano, em Calcaia, ou foi em Fortaleza? Calcaia. Simultaneamente, através de telões, ela entrega. Ela está em um local e faz a entrega. Faz a entrega em ela deve ir ali para o Rio de Janeiro ou para Uberaba, né? O município de Itapipoca, as habitações fazem parte de 2 empreendimentos. O residencial Vida Nova, onde serão entregues 287 unidades, e o residencial Vida Bela, onde serão inauguradas 199 residências. Então, ou Vida Nova ou Vida Bela, o importante é que haja vida. Casas vão que haja vida bela e nova, né? Pronto. Que a vida seja bela e nova, na nova residência. É, né? verdade. Muito bem, doutor Bastos, essa era a nossa pauta no programa de hoje. Mar, tem mais alguma coisa? Eu tenho aqui uma última participação. Traga. Também falando sobre, ainda era, né, do governo, do ex-governador Tasso Gereissati. Novamente, a professora Norma Fernandes, ela disse que no governo Tasso houve grandes avanços na educação na época do secretário Naspolini. Antenor Naspolini. Que foi secretário de Educação do governo Tasso Gereissati. Muitas coisas no governo Tasso mudou, viu? Foi importante, foi impactante para a nossa Ele dotou o Ceará evolução, de uma infraestrutura que não se tinha. Não, primeiro profissionalizou as gestões. Eu acho que o legado, acho que um dos maiores foi ter saneado, porque sem um país... Financeiramente. Pois é, um Estado quebrado não se faz nada, né? Você lembra quem foi que ele sucedeu, né? Nosso querido, grande ex-governador Gonzaga Mota. Que quer dizer, Gonzaga Mota só tinha Gonzagueta, né? Essa história lá do Rio Grande do Sul nós tivemos aqui no tempo do nosso Gonzaga Mota. Lógico que nós vamos ter que também reconhecer que foi uma época de seca. Não sei se foi 2 ou foram 3 anos de seca, absurdo. E naquela época não tinha, acho que nenhuma ajuda, era mínima ajuda governamental. E o governo, que já era fraco, ficou praticamente
com o pires na mão. Naquela época... Me lembro não, que não é do meu tempo. Não, era isso, assim, babá, não. Vamos ver, não. do Tasso, poxa. Não, Do Tasso? Mas antes do período pré-Tasso. Só 2 anos antes. Não, Período pré-Tasso. Calma. Só de 82, amigo. Sim. Período Tasso pré-Tasso. foi 86, você tava com 4 anos, você lembra bem. Você era um rapazinho. Você lembra bem. Você era um rapazinho de 4 anos. Tinha uma instituição que depois foi alvo até de denúncias de corrupção, algumas até comprovadas, que muita gente não morria de fome por conta da LBA, que era a Legião Brasileira de Assistência. Ela distribuía cestas básicas. Depois a Rosiane Collor se envolveu naquele escândalo da LBA. Acabaram extinguindo a LBA. Né? O que foi bem. Bom, agora um detalhe, né? A importância de, em determinados momentos da política, a gente entender que às vezes um político, um empresário, é tão importante quanto um político. E eu acho que se todo político tivesse uma veia empresarial, empreendedora, eu acho que seria a solução de muitos dos nossos problemas. Naquela oportunidade, se entrasse talvez um político, como Gonzaga Mota, não teria dado o resultado que a gente precisava ter naquele de sepultar o Estado. Né? Porque se não fosse Tasso, teria sido Adalto Bezerra. Teria sido Adalto Bezerra, um político. Né? Então, assim, aí você imagina isso. Porque... E da velha escola. E da velha escola. Então, assim, eu acho que é importante... A escola de Antônio Carlos Magalhães. É importante que a gente tenha a sensibilidade em diversos momentos, e ano eleitoral serve para isso, para a gente entender que às vezes não é importante nem termos um executivo, aquele que anda sempre com um sorriso na cara, aquele que é sempre um discurso populista, de distribuição de tudo, porque às vezes a gente passa por situação que a gente precisa de um empreendedor, de um administrador. Eu gosto sempre de usar o exemplo de Ipueiras. Ipueiras nós tínhamos uma situação complicada na cidade e o Neném do Cazuza chegou, passou 8 anos, não era aquele prefeito que prometia mundos e fundos, mas era aquele prefeito que administrava, que dotou a cidade do que precisava. E hoje, depois de 8 anos, o pessoal quer ele de volta. Então, passou 4 anos agora, fez o sucessor, mas o pessoal já está querendo de volta. Então, eu acho que é isso. A gente, às vezes, precisa de pessoas que sejam menos assistencialistas e mais empreendedores. Porque imagine só o nosso Itapajé, o Brasil está com uma situação complicada? Tá. O futuro do Brasil é complicado? É. Mas vamos trazer para a nossa realidade aqui do nosso Itapajé. Itapajé tem a oportunidade, se tudo der certo, da gente em 2017, 2018, a gente ter um campus avançado um campus mesmo, vamos tirar o nome avançado, vamos ter um campus da UFC aqui. E aí, o que é que a gente tem para oferecer para esse mundão de gente que vai vir para o Itapajé? Você já pensou nisso? Nosso município está preparado para receber tantas pessoas que vão precisar de casa para morar, de restaurante para se alimentar, de mercantil para vender as coisas? Então, a gente precisa conjuntos residenciais. E aí a gente precisa pensar o seguinte: o futuro do Itapajé passa obrigatoriamente por essa eleição de outubro, agora dia 2. Então, você que está em casa, está nos ouvindo, pense, raciocine, veja o que é melhor para o nosso Itapajé, para a gente poder dotar o Itapajé de estrutura para crescer. A gente tem que gerar emprego? Tem que gerar emprego. A gente tem que trazer a nossa UFC? Tem. Mas e aí, depois que a gente consegue essas coisas, como fazer isso? Como gerar emprego? A gente tem estrutura para receber mais gente aqui no Itapajé? Então a gente precisa pensar também nisso. Né? Eu até já disse aqui, e não custa nada repetir, a minha esperança, e eu tenho uma certeza muito forte quanto a isso, é que a UFC vai modificar também o pensamento da população itapajense. Sim, claro. Porque uma cidade universitária, ela eleva o nosso nível cultural, o nosso nível de conhecimento e a nossa consciência política também. Perfeito. Só que, aproveitando a história, isso vai demorar um pouco. É verdade. Isso leva alguns anos e nós precisamos mudar amanhã. A nossa preocupação é no amanhã. É amanhã. É imediata. É imediata. E aquela história que você falou, Rude, se resume numa frase: é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. Quem dá o peixe é o clientelista, é o paternalista. Quem ensina a pescar é o empreendedor. Então nós precisamos de bons empreendedores que tenham realmente compromisso com o município. E eu vou encerrar mandando um abraço para o grande colega, doutor, grande em todos os sentidos, né, na altura também, nosso prefeito Kelsey Forte. Aqui o meu colega médico, doutor Kelsey Forte, manda um abraço, está aniversariando hoje. Receba aí o abraço aí meu, particularmente, da Unimed, da
Atitude FM e continue esse grande profissional que sempre foi, é e será Dr. Kelsen Forte. Um abraço para você, sucesso, muitos anos de vida, muita paz e seja sempre um vitorioso. Eu quero só encerrar, também desejando ao prefeito Kelsen Forte muita saúde, muita paz, mas eu quero dizer o seguinte, eu vi na televisão, acho que a televisão mostra alguns exemplos de vez em quando importantes, interessantes e que servem para a gente também aprender. Eu vendo na televisão no sábado passado, na Globo, uma reportagem do Luciano Huck. E ele apresentou um exemplo que eu achei fantástico. Um garoto, um jovem de 20 e poucos anos, 28 anos, ele foi pedir esmola numa loja. E o cara da loja, ele teve uma sacada fantástica. Ele disse assim, faz o seguinte, eu não vou te dar esmola, mas eu vou te entregar aqui uma tesoura de cortar de jardinagem, e eu vou te dar essa tesoura e eu queria que tu limpasse aqui esse meu, a parte da frente aqui, o meu jardim, e eu vou te dar R$20 por isso. E o cara foi, fez lá o serviço, entregou a tesoura, ele pagou os R$20, ele disse assim, não, agora leva essa tesoura e vai trabalhar aí, vai fazer... Vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro, né? E com o teu trabalho, com o suor do teu rosto. Volta daqui a uma semana e me diz como é que está aqui a tua situação, vê se mudou alguma coisa. E ele foi e postou isso. E o cara passou 2 meses e não procurou. E quando voltou, ele já estava com um materialzinho que ele já tinha comprado, já estava com uma bicicleta, rapaz, feinha que doía, mais furava o pneu do que ele podia andar com ela. E ele foi e postou isso no Facebook. E o Luciano Huck, ele viu isso, né? E resolveu, por ser o dia 1º de maio, no domingo, dia do trabalhador, ele resolveu homenagear aquele rapaz. E chamou ele e fez toda uma produção para ele ganhar uma bicicleta cargueiro, né, já tudo certo, né, numa promoção de Araque, para ganhar todo o equipamento de jardinagem com 3, 4 carros de cortar grama grande, tudo da Tramontina. Conseguiu, ele não tinha celular para ser encontrado, deram o celular. Quer dizer, olha que ação, como foi que começou tudo isso? Com uma pessoa pedindo esmola. E você, em vez de dar esmola, você deu uma profissão. A fazer alguma, né, coisa, entendeu? E a ganhar dinheiro. Então, é isso. Então, eu acho que precisando. a gente está tem precisando que ter essa disso. visão. Não é verdade? Visão com esse exemplo.